Quanto vale uma ideia? Algumas pessoas poderão dizer que não vale nada. E quanto vale uma boa ideia? Outras pessoas dirão, uma boa ideia também não vale nada. Mas uma boa ideia, agregada juntamente com outros conceitos, como por exemplo a fé, a persistência e a atitude, pode transformar a sua simples ideia em bilhões de dólares. Nós devemos concordar que absolutamente tudo o que foi feito pelo homem nasceu primeiro em sua mente. Tudo começou como uma ideia. O carvão, desde a era do dilúvio, sempre esteve lá, embaixo da terra, e um trabalhador, com a sua picareta, fez com que ele viesse até a superfície. Essa descoberta proporcionou emprego para milhões de pessoas e possibilitou a criação de inúmeras fortunas, a criação de grandes indústrias e a possibilidade de levar calor aos lares ao redor do mundo. O menino escocês, buscando em seu interior uma nova ideia que pudesse lhe proporcionar uma vida melhor e contribuir com grandes benefícios para as outras pessoas, visualizou uma fortuna ao observar o vapor que escapava de uma chaleira ao levantar a sua tampa. De maneira imediata, a força expansiva do vapor veio-lhe à mente e essa ideia, posteriormente, deu origem ao motor a vapor que revolucionou o mundo. Há muitos anos atrás, Henry Ford foi questionado sobre o que ele faria se perdesse toda a sua fortuna e a sua empresa. Ele respondeu da seguinte maneira: pensaria em alguma outra necessidade básica, fundamental de todas as pessoas e a transformaria em realidade de uma forma mais barata e mais eficiente do que qualquer outro. Em 5 anos, seria milionário novamente. Essa resposta de Henry Ford nos causa diversas reflexões. E nós vamos analisar essa resposta, dividindo ela em 5 blocos. No primeiro bloco, Ford diz o seguinte: pensaria em alguma necessidade básica. Você percebe que ele utiliza a palavra pensaria. Ford compreendia o poder do pensamento direcionado por meio de um objetivo principal bem definido. Henry Ford compreendia o poder do subconsciente. Ford dizia o seguinte: pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Henry Ford compreendia claramente que era necessário pensar de maneira objetiva, de maneira clara sobre um determinado assunto para encontrar uma ideia inovadora. Era preciso analisar. Era preciso avaliar a situação detalhadamente para que se pudesse ter uma ideia inovadora, uma ideia inspiradora. Henry Ford valorizava o poder do seu pensamento. Por isso ele coloca isso logo na primeira parte da sua resposta. Pensaria em alguma necessidade básica. Você percebe que ele pensaria, mas ele tem um objetivo definido. É pensar em alguma necessidade básica. Não é pensar de maneira aleatória. Pensar em alguma coisa, criar divagações. É pensar com um objetivo definido. Irei pensar, vou buscar, vou descobrir alguma necessidade básica. E a partir desse pensamento constante, a partir dessa busca constante, o meu subconsciente vai me trazer uma ideia inovadora, uma ideia que pode melhorar a vida das pessoas. Henry Ford compreendia isso com muita clareza. Bloco número 2. Henry Ford diz o seguinte: pensaria em alguma outra necessidade básica fundamental de todas as pessoas. Ou seja, não é apenas uma necessidade básica, é uma necessidade fundamental de todas as pessoas, ou pelo menos da maioria delas. Henry Ford compreendia que a partir do momento que se cria um produto, se cria um serviço, se cria uma empresa, é necessário que essa empresa tenha escala, que os produtos dessa empresa possam ser desenvolvidos em larga escala. Assim você aumenta o seu potencial, você aumenta a sua influência, você aumenta o seu poder. Isso é fundamental, né? Se você descobre alguma ideia, se você descobre algum produto, algum serviço, mas esse produto não pode ser utilizado por um grande número de pessoas, você tem uma ideia muito limitada. A sua empresa vai ficar muito limitada. A atividade da sua companhia vai ficar muito limitada.
Então é muito importante que você atinja o máximo de pessoas possíveis com a sua ideia, com o seu projeto, com a sua empresa. E Ford, claro, compreendia isso como ninguém. Então, pensaria em alguma necessidade básica, fundamental de todas as pessoas. No terceiro bloco, Ford fala o seguinte: pensaria em alguma outra necessidade básica, fundamental de todas as pessoas e a transformaria em realidade. Ford sabia o poder do pensamento direcionado, mas ele também entendia que apenas pensar não o levaria a lugar nenhum. Era necessário atitude. O sonho é muito importante, mas o plano é fundamental. Você precisa criar um plano muito bem organizado. Você precisa criar uma estratégia muito bem definida para atingir o seu objetivo, para materializar o seu sonho. E Ford compreendia isso. Não adianta apenas pensar, não adianta apenas sonhar. É preciso ter atitude, concretizar, fazer alguma coisa para que o seu sonho se torne realidade. Fazer alguma coisa que você ainda não fez para que você conquiste alguma coisa que você ainda não conquistou. E Ford sabia disso. Então, transformar em realidade é algo que está no radar do empreendedor. O empreendedor ele quer transformar em realidade, ele quer materializar aquilo que está na sua cabeça. No bloco número 4, Henry Ford diz o seguinte: pensaria em alguma outra necessidade básica, fundamental de todas as pessoas e a transformaria em realidade de uma forma mais barata e mais eficiente. Eis aí a visão de mercado de Henry Ford. Ele sabia da importância da competitividade. Ele precisava ter um diferencial competitivo, montar uma indústria, montar um modelo de negócio que permitisse criar um produto mais barato e mais eficiente para ficar competitivo. Senão a sua concorrência passa por cima de você. Ela atropela você. Porque você tem um produto que pode ser utilizado em grande escala, você transformou esse produto em realidade, mas ele não é competitivo. Ele não é barato e ele não é eficiente. Então não adiantou muita coisa. Você percebe que todo o pensamento de Henry Ford é bem alinhado. É bem alinhado com clareza, com equilíbrio, com objetividade. Pensar em algo mais barato e mais eficiente do que qualquer outra pessoa possa fazer. A partir daí, eu ganho um diferencial competitivo, me estabilizo no mercado e consigo fazer com que o máximo de pessoas possíveis utilizem o meu produto. Então isso é fundamental. Bloco número 5. Pensaria em alguma coisa, em alguma outra necessidade básica, fundamental de todas as pessoas e a transformaria em realidade de uma forma mais barata e mais eficiente do que qualquer outro. E em 5 anos seria milionário novamente. Você percebe que Henry Ford não disse em pouco tempo seria milionário novamente? Ele não disse assim, algum dia seria milionário novamente? Ele é muito objetivo. Ele é muito claro. Ele se expressa de maneira muito clara. Eu seria milionário novamente em 5 anos. 5. Ele coloca um objetivo muito bem definido. Ele coloca um tempo para cumprir com aquele seu plano. Ele coloca um tempo muito bem feito, muito viável para atingir aquele seu objetivo. Né? Henry Ford não trabalha com a possibilidade de ficar rico em 10, em 15, em 20 ou em 30. É necessário colocar uma meta. É necessário colocar um objetivo principal definido para que o meu subconsciente trabalhe em busca desse objetivo. A partir do momento que eu faço isso, o meu corpo responde de uma outra maneira. A minha mente trabalha de uma outra maneira. Porque agora eu não posso ficar milionário em qualquer tempo, em qualquer data. Eu tenho uma data pré-estipulada para atingir o meu objetivo. E eu vou trabalhar para isso. Então ele coloca isso de maneira muito clara. Em 5 anos seria milionário novamente. A partir do momento que você coloca essa meta muito clara, esse objetivo principal bem definido, tudo muda ao seu favor. Tudo se transforma. Porque agora você tem um norte. Você tem um tempo muito claro para cumprir a sua atividade. E isso facilita a sua vida. Então procure
ideias novas no seu subconsciente, ideias criadoras e inspiradoras. Liberte o poder, o seu poder de criação e melhore a vida das pessoas que estão ao seu redor. Se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe, assine o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.